Começa o pagamento do pé de meia, com denúncia de liberação de recursos para estudantes que não existem. Mundo para com novas ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e presidente Lula insiste em tentar negociar. Justiça francesa afasta a ultradireitista Marine Le Pen das próximas eleições por desvio de recursos. Aberto processo para investigar se prédio que desabou na Tailândia tinha material superfaturado e de baixa qualidade. Partido Liberal diz já ter votos suficientes para aprovar anistia aos condenados pelas manifestações de 8 de janeiro. Líderes políticos e do judiciário lembram os 61 anos do golpe militar de 64, que mergulhou o país em um período de ditadura. Consumo das mais de 12 mil favelas do Brasil este ano deverá ser de 300 bilhões de reais, equivalente ao PIB do Distrito Federal. Uma pesquisa revelou que apenas 4% das mulheres estão contentes com a cor natural dos cabelos. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Começou hoje o pagamento das parcelas do programa Pé de Meia referentes a fevereiro, mas surgiu um problema, ou vários. Em cidades da Bahia, Pará e Minas Gerais, apareceram pessoas recebendo benefícios sem ter o direito. Pior, em alguns casos, não foi encontrado nenhum estudante matriculado. O programa federal Pé de Meia, criado para incentivar a permanência de jovens no ensino médio, registrou um número de beneficiários superior ao de estudantes matriculados em escolas públicas em pelo menos 3 cidades: Riacho de Santana, Porto de Mós e Natalândia. Além disso, há indícios de pessoas com renda acima do permitido que também estão recebendo o auxílio. Em Riacho de Santana, município baiano com cerca de 35 mil habitantes, os dados do Ministério da Educação apontam 1.231 beneficiários do programa em fevereiro. No entanto, a direção do único colégio público que oferece ensino médio na cidade informou que há apenas 1.024 alunos matriculados. A mesma discrepância foi identificada em Porto de Mós, no Pará, e em Natalândia, em Minas Gerais. O Pé de Meia oferece pagamentos mensais aos estudantes e um bônus anual de R$ 1.000 para quem concluir o ano letivo com aprovação. No terceiro ano, há um adicional de R$ 200 para aqueles que participarem do Enem. O programa exige que as famílias dos beneficiários tenham renda per capita de até meio salário mínimo. Mas investigações apontam que algumas pessoas com rendimentos superiores a 5 mil aparecem como responsáveis por alunos que receberam benefício. Diante das irregularidades, o MEC afirmou que a responsabilidade pelos dados fornecidos é das secretarias estaduais de educação e garantiu que está trabalhando em conjunto com os estados para corrigir eventuais problemas no cadastro. Em fevereiro, o Pé de Meia contemplou mais de 4 milhões de estudantes em todo o país. E o governo segue monitorando os critérios de elegibilidade para evitar fraudes. Passou de 2.000 o número de mortes do terremoto que atingiu Mianmar e a Tailândia na semana passada. Além das buscas que continuam, o governo tailandês abriu uma investigação para descobrir se o prédio que desabou não foi feito com material superfaturado e de baixa qualidade. O único prédio a cair durante o grande terremoto da semana passada tornou-se alvo de uma investigação das autoridades tailandesas, enquanto questões giram em torno do projeto e da qualidade dos materiais usados por uma joint venture de empreiteiros da Tailândia e da China. O prédio de 30 andares, que seria a nova sede para o escritório de auditoria do estado da Tailândia, desmoronou em minutos após o terremoto, matando trabalhadores e soterrando cerca de 80 pessoas. A polícia tailandesa prendeu 4 homens chineses no domingo
que invadiram o local do acidente para levar documentos, levantando suspeitas sobre um possível encobrimento. O ministro do Interior da Tailândia, Anutin Charnvirakul, criou no domingo um painel de especialistas para investigar o colapso e relatar suas descobertas ao governo em 7 dias. Separadamente, o Ministério da Indústria coletou amostras de barras de aço encontradas no local para testar a qualidade do material. O topo do edifício, que estava cerca de 45% concluído, foi visto desmoronando primeiro, antes que toda a estrutura desabasse, espalhando escombros por toda parte. Os espectadores foram ouvidos gritando de descrença nos vídeos que se tornaram virais nas redes sociais. O número de mortos em Myanmar por causa do terremoto já passa de 2.000. Sobreviventes foram retirados dos escombros em Myanmar e sinais de vida foram detectados nas ruínas de um arranha-céu em Bangkok nesta segunda-feira, à medida que os esforços se intensificavam para encontrar pessoas presas. O Hospital Geral de Mandalay, principal unidade médica da cidade, tem cerca de 1.000 leitos, mas, apesar do calor intenso e da umidade, a maioria dos pacientes está sendo tratada ao ar livre após o terremoto que matou mais de 2.000 pessoas em Myanmar e na vizinha Tailândia. O tremor de sexta-feira foi seguido por várias réplicas que sacudiram Mandalay, a segunda maior cidade de Myanmar ao longo do fim de semana. Por isso, pacientes estão sendo mantidos fora do prédio por precaução. Embora o prédio do hospital não tenha sofrido danos visíveis, apenas alguns pacientes em estado grave e seus médicos permaneceram dentro da unidade. O restante se acomodou sob a lona ou em um abrigo próximo, com telhado de ferro ondulado, cercado por motocicletas. O medo de novos tremores é generalizado na cidade, com muitas pessoas dormindo nas ruas desde o terremoto. Algumas não podem voltar para casa. Outras têm medo de retornar e acontecer novos tremores. A Polícia Civil de São Paulo indiciou Michael Salles como o único suspeito de assassinar Vitória Souza. A jovem desapareceu enquanto voltava do trabalho e foi encontrada morta no início do mês no município de Cajamar. O acusado confessou o crime e foi indiciado por homicídio qualificado, sequestro e ocultação de cadáver. Mas o caso não foi finalizado. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, uma reconstrução do crime deverá ocorrer no mês próximo. O advogado do acusado informou que ele não deverá participar. 5 pessoas morreram e um bebê ficou ferido em um grave acidente, uma colisão entre um carro e um caminhão no Paraná. As vítimas eram de uma comunidade indígena. A rodovia perto do trevo de Chopinzinho, município de 21.000 habitantes, perto de Pato Branco, no sudoeste do estado, foi interditada e o Corpo de Bombeiros acionado para atender as vítimas. O motorista do caminhão retornava de uma viagem para a sede da empresa quando um carro invadiu a contramão. Ele não conseguiu desviar a tempo e os veículos bateram de frente. A Comissão Guarani Iruupá identificou as 5 pessoas da comunidade indígena que estavam no carro. Tinham entre 14 e 22 anos e morreram na hora. Os únicos sobreviventes foram o motorista do caminhão e um bebê com menos de 1 ano de idade que estavam dentro do carro. A organização indígena divulgou uma nota lamentando o ocorrido. A Polícia Federal do Paraná irá investigar as causas do acidente. Na Chapada Diamantina da Bahia, o acidente foi entre uma van e uma carreta que circulavam pela BR-242. 11 pessoas morreram. O incidente aconteceu em Rui Barbosa, na Bahia. Segundo a prefeitura, 16 pessoas estavam dentro da van, familiares e conhecidos. A família fretou o veículo para passar o fim de semana em um sítio em Boa Vista do Tupim. E na volta, a van colidiu de frente com uma carreta.
Do furgão, somente o motorista não teve ferimentos. Ele foi hospitalizado e teve alta no mesmo dia, assim como o condutor da caminhonete. Em nota, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, prestou solidariedade às famílias afetadas. A prefeitura de Rui Barbosa decretou um luto municipal de 3 dias por conta do acidente. E veja a seguir, mundo para com novas ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Presidente Lula insiste em tentar negociar. E consumo das mais de 12 mil favelas do Brasil este ano deverá ser de 300 bilhões de reais, equivalente ao PIB do Distrito Federal. O escritório do representante comercial dos Estados Unidos divulgou hoje um relatório para explicar por que vai aumentar as tarifas de importação de todos os países. No caso do Brasil, além de itens, o que mais incomoda é a cobrança extra sobre o etanol. O presidente Lula ainda acha que dá para conversar. Nesta quarta-feira, Donald Trump deve anunciar oficialmente a lista de países afetados pelo chamado tarifaço, um conjunto de medidas fiscais que, segundo o governo americano, busca corrigir práticas comerciais consideradas injustas das relações bilaterais. Há poucos dias da entrada em vigor de novas tarifas comerciais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou estar aberto ao diálogo com o Donald Trump para buscar soluções diplomáticas. Durante entrevista no Vietnã, antes de retornar ao Brasil, Lula afirmou que, caso julgue necessário, não hesitará em entrar em contato com o presidente americano. Na hora que eu senti necessidade de conversar com o presidente Trump, eu não terei nenhum problema de ligar para ele. Na hora que ele achar que tem interesse de conversar comigo, eu espero que ele não tenha nenhum problema de ligar para mim. Não é porque nós temos divergência ideológica que 2 presidentes não podem conversar. O presidente brasileiro ressaltou que o governo pretende esgotar todas as vias diplomáticas antes de considerar medidas de reciprocidade ou recorrer à Organização Mundial do Comércio. Enquanto mantém a disposição para o diálogo, o governo brasileiro se prepara para eventuais impactos das novas tarifas. O vice-presidente Geraldo Alckmin e o chanceler Mauro Vieira já se reuniram com representantes americanos para discutir os desdobramentos das medidas. Lula disse que, se necessário, o Brasil poderá recorrer à OMC ou adotar medidas de reciprocidade. Tanto o meu ministro Mauro Vieira quanto o meu ministro Geraldo Alckmin já fizeram 2 reuniões com os representantes de comércio dos Estados Unidos para discutir. Antes de fazer a briga da reciprocidade ou de fazer a briga na OMC, a gente quer gastar todas as palavras que estão no nosso dicionário para fazer um livre comércio com os Estados Unidos. Nos bastidores, diplomatas brasileiros avaliam que a OMC enfrenta dificuldades para intermediar disputas comerciais devido à falta de nomeação de juízes pelos Estados Unidos, o que tem paralisado o órgão de solução de controvérsias da entidade. A viagem de Lula à Ásia, que inclui visitas ao Japão e ao Vietnã, reforçou a estratégia brasileira de diversificação das parcerias econômicas. No Vietnã, o presidente anunciou a liberação da venda de carne bovina brasileira e reafirmou o compromisso de avançar nas negociações de um acordo comercial entre Mercosul e o país asiático. O temor foi o sentimento geral do mercado financeiro neste começo de semana. Medo do que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está fazendo com a economia do país, arriscando a entrada em recessão e do aumento das tarifas de importação, que, de acordo com a promessa de Trump, deverá afetar todos os países. O anúncio está marcado para depois de amanhã, no dia em que ele classificou como Dia da Libertação. O dólar caiu 0,94%, cotado aos R$ 5,70. Na Bolsa de Valores, a queda foi de 1,25%, aos 130.260 pontos. No mundo dos negócios, é cada vez maior o número de marcas de diferentes segmentos de produtos ou serviços oferecidos. Cerca de 12.300 comunidades espalhadas pelo Brasil podem circular cerca de 300 bilhões de reais, com marcas que utilizam a imagem a um movimento social. Tendência não é uma palavra que cai bem quando falamos de estratégias de marketing e negócios, para que os consumidores façam parte de uma comunidade com afinidades compartilhadas, gerando conexões genuínas em torno de um interesse comum, proporcionado por uma marca.
Pelas ruas estreitas das 12.300 favelas espalhadas pelo Brasil, poderão circular cerca de 300 bilhões de reais por ano, o equivalente ao Produto Interno Bruto do Distrito Federal. Uma pesquisa feita para os quase 17 milhões de moradores de periferias que sonham em ter roupas e celulares de marcas famosas. Foi o levantamento da Data Favela que mostra que essas pessoas não estão acomodadas, querem aumentar o consumo. As marcas mais desejadas nas periferias não são tão diferentes daquelas que estão no imaginário da classe A. Outra marca citada no levantamento do Data Favela é uma marca específica de geladeira e fogão, um dos motivos do interesse da população em empreender no ramo alimentício, que torna o fogão e a geladeira instrumentos de trabalho. As marcas que sabem conversar com esse público têm retorno em vendas. Na prática, porém, um carrinho de compras dessa população é composto por produtos muito mais baratos, como alimentos, bebidas e cosméticos. De acordo com a pesquisa, comunidades com 800 habitantes têm renda média de R$ 3.040 por mês e são os grandes consumidores desses produtos. De acordo com a Digital Favela, conhecer as especificidades de cada favela é importante. Até porque a realidade de uma quebrada do norte do país pode ser muito diferente de uma do sudeste. Os preços dos medicamentos ficaram até 5% mais caros. O reajuste que começou a valer hoje foi publicado no Diário Oficial da União. O reajuste, estabelecido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, vinculado à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, funciona como um teto de preços para todo o setor farmacêutico. A partir de agora, os fornecedores de medicamentos, que incluem fabricantes, distribuidores e lojistas, podem ajustar os valores segundo o nível de cada produto. Os remédios são divididos em 3 níveis. Conforme a publicação, o nível máximo de reajuste é de 5% para o nível 1. Na sequência, o aumento do nível 2 de até 3,83% e de nível 3 de 2,60%. O cálculo é feito com base na inflação oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, acumulada nos últimos 12 meses, de fevereiro de 2024 a fevereiro deste ano. Além disso, entram na conta a produtividade das indústrias farmacêuticas, os custos e a concorrência de mercado. O reajuste deve incidir sobre a maioria dos medicamentos comercializados no país, mas haverá uma variação conforme a concorrência no mercado. No ano passado, o teto definido foi de 4,5%, que foi o menor patamar desde 2020. Vale ressaltar que a recomposição dos preços não é imediata. Isso porque o aumento pode ser implementado de forma progressiva até março de 2026. O setor de comércio varejista deve manter as listas atualizadas dos preços dos medicamentos à disposição dos consumidores e dos órgãos de proteção e defesa do consumidor. A Justiça voltou atrás e proibiu os farmacêuticos de prescreverem medicamentos, até os que exigem receita médica. A decisão atendeu a um apelo do Conselho Federal de Medicina. O juiz Alor Piacini, da 17ª Vara Federal Civil da Justiça do Distrito Federal, afirmou que, abre aspas, o balcão de uma farmácia não é o local para se firmar um diagnóstico e tratamento de uma doença, sob pena do exercício ilegal da medicina, fecha aspas. O Conselho Federal de Farmácia ainda pode recorrer. Os entregadores de aplicativos de entrega de comida e outros produtos começaram hoje uma paralisação nacional de 2 dias. Eles querem ganhar mais pelo serviço. Denominado Break dos Apps, o movimento é liderado por entregadores em São Paulo e conta com o apoio do movimento VAT-SP, da Minha Sampa e do Sindimoto de São Paulo. Os trabalhadores exigem um pagamento mínimo de R$10 por entrega e R$ 2,50 por quilômetro rodado, limites de 3 quilômetros para entregas com bicicletas e o fim do agrupamento de corridas sem a devida compensação financeira. Eles argumentam que o modelo de trabalho atual é precarizado e explora o cansaço dos trabalhadores. O movimento
VAT SP convocou um ato para o dia 1º de maio na Avenida Paulista, com foco no fim da escala 6x1 e na busca por uma vida além do trabalho. Para o dia 2 de maio, está prevista uma greve geral, chamada de feriadão, com o objetivo de pressionar por mudanças nas condições de trabalho. A Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, a Mobitec, que representa empresas como 99, iFood e Uber, informou que respeita o direito de manifestação e mantém canais de diálogo com os entregadores. A associação também divulgou dados do Sebrap, que apontam um aumento de 5% na renda média dos entregadores entre 2023 e 2024, atingindo R$ 31,33 por hora trabalhada. Em nota, a Mobitec defendeu a regulamentação do trabalho por aplicativos, visando a proteção social dos trabalhadores e a segurança jurídica das atividades. Inclusive, destacou que a paralisação poderia causar atrasos e transtornos nos serviços de entrega na cidade de São Paulo. A categoria não conseguiu contabilizar o número de entregadores que aderiram ao movimento, pois se trata de um trabalho autônomo. Já o iFood respondeu que não registrou nenhum impacto em suas operações. E o preço do óleo diesel vendido nas distribuidoras vai baixar 17%. A redução valerá a partir de amanhã. A maior empresa brasileira, a Petrobras, anunciou que a partir de terça-feira haverá uma alteração no valor do diesel vendido em suas refinarias, passando a ser em média de R$ 3,55 por litro, ou seja, uma redução de 17 centavos. Contudo, a redução anunciada hoje e que entrará em vigor amanhã ainda não reverteu completamente o aumento de 22 centavos por litro implementado em janeiro. Com o reajuste anunciado, a Petrobras afirma ter reduzido, desde dezembro de 2022, os preços do diesel para as distribuidoras em 94 centavos. O litro, uma redução de 20,9%. O repasse do corte do preço da Petrobras para os consumidores finais nos postos, porém, não é imediato e depende de uma série de fatores, incluindo cobrança de impostos, mistura de biodiesel e margens de lucro da distribuição e da revenda. Além disso, o mercado brasileiro também é suprido por algumas poucas refinarias privadas e por importações. Para a gasolina, a Petrobras decidiu manter estáveis seus preços de venda às distribuidoras. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária voltou atrás com a suspensão do creme dental Colgate Total Clean Mint após a empresa recorrer ao caso. Em nota, a Colgate informou que o produto não oferece riscos à saúde e que irá colaborar com as autoridades para auxiliar na fiscalização. O produto voltou a ser comercializado. Os jovens estão cada vez mais interessados em se preparar para a compra da casa própria e até na aposentadoria. Estas gerações estão começando cedo a entrar no mundo dos investimentos. Superaram os pais. Os jovens da geração Z estão entrando no mundo dos investimentos mais cedo do que os próprios pais. Influenciados pelo fácil acesso à informação e ao mercado financeiro digitalizado, eles têm aprendido sobre o tema ainda na adolescência e iniciado as aplicações antes mesmo de ingressarem no mercado de trabalho. Enquanto 36% dos jovens dessa geração já poupam antes do primeiro emprego, apenas 17% dos millennials, 10% da geração X e 8% dos baby boomers fizeram o mesmo, segundo um estudo do Fórum Econômico Mundial. A pandemia também teve um impacto significativo nesse comportamento. Com mais tempo em casa e menos gastos, muitos jovens passaram a consumir conteúdo sobre finanças e a buscar formas de construir uma reserva de emergência. O YouTube e outras redes sociais se tornaram ferramentas essenciais para essa aprendizagem, com influenciadores financeiros ensinando desde o básico da poupança até estratégias mais complexas, como investimentos no exterior e criptomoedas. Entre os principais objetivos financeiros da geração Z estão a compra da casa própria, segurança financeira, aposentadoria antecipada e viagens. O levantamento mostrou ainda que um percentual expressivo de jovens aplica parte do dinheiro em ativos internacionais, refletindo uma maior diversificação em comparação com gerações anteriores. Além disso, muitos se mostram receptivos ao uso da inteligência artificial para auxiliar na tomada
tomada de decisões financeiras. Apesar do entusiasmo, o desconhecimento ainda é um obstáculo para algumas modalidades de investimento. O estudo revelou que 29% dos entrevistados evitam ações por falta de entendimento e quase a mesma parcela tem o mesmo receio em relação às criptomoedas. Esse cenário indica que, embora a geração Z esteja mais aberta ao mercado financeiro, ainda há desafios educacionais a serem superados. E veja a seguir: Justiça francesa afasta ultradireitista Marine Le Pen das próximas eleições por desvio de recursos. E o Partido Liberal diz já ter votos suficientes para aprovar anistia aos condenados pelas manifestações de 8 de janeiro. O Partido Liberal calcula que já tem votos suficientes para aprovar a anistia das pessoas condenadas pela participação nos atos de 8 de janeiro. E a intenção do PL é acelerar as negociações com o comando da Câmara. O PL busca solucionar o impasse sobre a tramitação do projeto de lei que propõe anistia aos presos dos atos de 8 de janeiro até a próxima quinta-feira. A data coincide com a reunião de líderes da Câmara dos Deputados, na qual o presidente da Casa, Hugo Mota, deve consultar os representantes das bancadas sobre o andamento da proposta. Antes disso, o presidente da Câmara deve se reunir com os líderes do PL e do PT para tratar do tema. A expectativa é que uma definição sobre a pauta ocorra ainda nesta semana. O PL, por sua vez, já indicou que poderá obstruir a pauta da Câmara caso a proposta não seja levada ao plenário. Lideranças da sigla vêm articulando apoio ao projeto, compartilhando uma lista de assinaturas de partidos de centro-direita favoráveis à anistia. Dados do STF indicam que até o momento 1.039 pessoas foram condenadas por participação nos ataques às sedes dos três poderes em Brasília. Desse total, 542 tiveram suas penas substituídas por medidas alternativas, como prestação de serviços comunitários, multas e restrições de direitos. Enquanto isso, o Supremo Tribunal Federal enfrenta desafios para concluir até o final de 2025 o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, como tem previsto. Segundo o levantamento feito com base na plataforma Corte Aberta do STF, a Corte leva, em média, cerca de 1 ano e 11 meses para analisar ações penais. Esse tempo é reduzido para aproximadamente 605 dias nos processos sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes, responsável pelo caso do ex-presidente. Ainda assim, o prazo pode ser insuficiente para finalizar o julgamento dentro do próximo ano. Desde 2023, o tempo médio de tramitação das ações penais no Supremo apresentou redução, reflexo da prioridade dada aos casos ligados aos atos de 8 de janeiro. Além disso, o regimento interno da Corte foi alterado, devolvendo as ações penais às turmas para acelerar os julgamentos. Apesar disso, especialistas avaliam que, devido à complexidade do caso de Bolsonaro, concluir o julgamento ainda em 2025 pode ser um desafio. Nos bastidores, criminalistas e interlocutores de ministros avaliam que a expectativa é evitar que o caso se estenda até 2026, ano eleitoral. Bolsonaro, por sua vez, tem criticado publicamente o que considera um ritmo acelerado no Supremo, principalmente sob a condução de Alexandre de Moraes. Especialistas destacam que acelerar a tramitação não é um problema, desde que sejam respeitadas todas as etapas do processo legal. Além de Bolsonaro, outros 7 investigados tornaram-se réus após a primeira turma do STF aceitar a denúncia da PGR. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para manter uma multa de R$40 mil contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por ele ter feito propaganda contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas últimas eleições. Mas no caso de uma baleia, Bolsonaro saiu vitorioso. O caso aconteceu em junho de 2023, em São Sebastião, litoral norte de São Paulo. A denúncia foi feita a partir de um vídeo publicado nas redes sociais em que o homem aparece próximo de uma jubarte. Segundo a lei brasileira, é proibido que embarcações se aproximem a menos de 100 metros de baleias. Em depoimento, Bolsonaro confirmou ser ele. No arquivamento, o Ministério Público Federal explicou que não há intenção de incomodar ou maltratar a espécie.
disse. O MPF disse ainda que Bolsonaro já foi responsabilizado pelo dano, pois foi multado pelo IBAMA por importunação. Além desse processo, Bolsonaro vai ter que arcar com uma multa de R$40 mil aplicada pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal por conta de uma propaganda negativa contra o então candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva em 2022. A defesa do ex-presidente tenta reverter a decisão imposta. O recurso está em análise no plenário virtual e tem previsão de encerramento na próxima sexta-feira, dia 4. O relator do caso, Flávio Dino, foi favorável de manter a decisão do TSE, sendo acompanhado de Alexandre de Moraes e Carmen Lúcia. No momento, falta apenas o voto do ministro Luiz Fux, que já Cristiano Zanin se declarou impedido de votar porque atuou como advogado de Lula no processo original do Tribunal Superior Eleitoral. 2 assessores do gabinete do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, foram presos nesta segunda-feira por suspeita de corrupção. De acordo com as autoridades do país judeu, as acusações envolvem ligações suspeitas entre o gabinete do premier e autoridades do Catar. As prisões ocorrem no mesmo dia em que Netanyahu ignorou uma decisão da Suprema Corte e nomeou Eli Sharvit, ex-comandante da Marinha, como o novo chefe da Agência de Segurança Interna do Estado judeu, 2 semanas depois que o premier pediu a destituição de seu desafeto. Ronen Bar, uma decisão polêmica que gerou acusações sobre controle político. Benjamin Netanyahu foi intimado a testemunhar no caso, com autorização do procurador-geral Gali Baharav Miara, segundo o jornal israelense Haaretz. O depoimento do primeiro-ministro, que aconteceu nesta segunda, terminou mais cedo do que o normal, após uma audiência a portas fechadas realizada perante os juízes a pedido de seus advogados de defesa. Junto com os suspeitos e os interrogados, a polícia também coletou o depoimento de um jornalista que teve relações de trabalho com Eli Feldstein enquanto ele atuava como porta-voz do primeiro-ministro israelense. O depoimento do jornalista foi redefinido como um interrogatório, sob suspeita de contato com um agente estrangeiro. O procedimento foi autorizado pelo Ministério Público. Na semana passada, a polícia deteve Feldstein e Urit para interrogatório, após a publicação de gravações nas quais o empresário israelense Gil Birger é ouvido admitindo que transferiu fundos de um lobista do Catar para Feldstein, escândalo que ficou conhecido como Qatargate. Birger disse que Feldstein pediu ajuda com impostos e estava trabalhando com o lobista Jay Futlik por vários meses. O gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu negou qualquer envolvimento. Segundo uma reportagem do Haaretz, publicada em novembro, Urit e o consultor político Yaki Einhorn teriam promovido uma campanha de relações públicas para melhorar a imagem do Catar antes da Copa do Mundo de 2022. A empresa Perception, pertencente a Urit, teria se associado a outra companhia israelense para retratar o Catar, principal financiador do Hamas na época, como um agente de paz. Ambos negaram as alegações. A investigação está sob responsabilidade da Unidade de Investigações de Crimes Internacionais da Polícia, em Lahav 443. Esta é a primeira prisão de Urit, enquanto Feldstein já havia sido detido no ano passado por vazar informações confidenciais a um jornal alemão. Mais de 1 milhão de palestinos foram forçados a deixar a cidade de Rafah, no sul de Gaza, nesta segunda-feira. Desde o início de maio, os militares de Israel têm levado a cabo o que dizem ser uma operação limitada em Rafah para erradicar os combatentes do Hamas e desmantelar infraestruturas utilizadas pelo grupo militante palestino que governa o enclave. O gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, informou neste domingo que ele viajará para a Hungria esta semana, desafiando um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional por alegados crimes de guerra em Gaza. Durante a visita, que começará na quarta-feira e vai até o próximo domingo, Netanyahu se reunirá com o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, que o convidou em novembro, logo após o Tribunal Penal Internacional emitir o mandado de prisão.
A líder da extrema-direita na França, Marine Le Pen, foi declarada inelegível nesta segunda-feira pela justiça francesa após ser condenada por desvio de verbas públicas e também sentenciada a 4 anos de prisão. A justiça decidiu que ela deve ficar inelegível por 5 anos. A condenação de Marine Le Pen a 4 anos de prisão e 5 anos de inelegibilidade pela justiça francesa deve minar os planos da líder da extrema-direita de assumir o Palácio do Élysée em 2027. Le Pen aparecia na liderança de parte das pesquisas. A condenação confirmada nesta segunda-feira frustra o projeto político da extremista, já que a inelegibilidade é de aplicação imediata, mesmo em caso de recurso. A prisão, por sua vez, é diferente, já que o Tribunal Correcional de Paris permite que cumpra apenas 2 anos em regime domiciliar, com uma tornozeleira eletrônica. O tribunal a condenou por desvio de fundos públicos europeus. Outros 8 membros de seu partido, o Reunião Nacional, também foram considerados culpados. No julgamento, Le Pen e seu partido argumentaram que o dinheiro foi usado de forma legítima e que as alegações definiram de forma muito restrita o que um assistente parlamentar faz. A juíza Bénédicte Pertu, que anunciou o veredito, disse que Le Pen sabia do esquema e estava no centro dele. A juíza anunciou o prejuízo total em 2.900.000 euros, cerca de 18 milhões de reais, ao fazer o Parlamento Europeu pagar pessoas que, na realidade, trabalhavam para o partido. A corte deve pronunciar as penas individualmente. Le Pen terá de pagar uma multa de 100.000 euros. Ela deixou o tribunal sem ouvir a decisão e não quis conversar com a imprensa. A Reunião Nacional disse que a sentença desta segunda foi a execução da democracia francesa. Aliados de Le Pen também criticaram a decisão. O Kremlin disse que a justiça francesa condenou a democracia no país. O presidente russo Vladimir Putin já fez declarações favoráveis a Le Pen, que costuma ser questionada na França por sua proximidade com ele. O presidente da Hungria, Viktor Orbán, também da extrema-direita, condenou a decisão. Em declarações transmitidas na rede TF1, Le Pen disputou o segundo turno com o presidente Emmanuel Macron em 2017 e 2022, sendo derrotada em ambas. Afirmou que o Estado de Direito foi completamente violado pela decisão proferida e que o objetivo seria impedi-la de concorrer e ser eleita na eleição presidencial de 2027. Le Pen se declarou inocente. Segundo ela, esse julgamento foi movido por adversários políticos e foi baseado em argumentos que não se sustentam. Este é um desacordo administrativo com o Parlamento Europeu. Não há enriquecimento pessoal, não há corrupção, não há nada disso, afirmou. A atual deputada francesa é filha do líder histórico da extrema-direita do país, Jean-Marie Le Pen. Ela herdou a liderança do Frente Nacional em 2011, renomeada para a RN em 2018. Desde que assumiu a liderança do grupo, Le Pen afastou em grande medida o partido do antissemitismo, que o caracterizou por décadas. A política procurou projetar uma imagem popular nos últimos anos, com visitas a mercados, passeios de trator e entrevistas íntimas. Nas últimas declarações, Le Pen se apresentava como fazendeira e mãe de gatos, em uma tentativa de normalizar sua imagem e minar a frente republicana de partidos que se opõem à extrema-direita na França. Até o momento, a líder da extrema-direita não deu nenhum indício sobre o que fará agora. A nível partidário, já deu a entender que, se em novembro seu candidato presidencial poderá ser Jordan Bardella, o popular e jovem presidente de 29 anos do Reagrupamento Nacional. E veja a seguir, líderes políticos e do judiciário lembram os 61 anos do golpe militar de 64 que mergulhou o país em um período de ditadura. E uma pesquisa revelou que apenas 4% das mulheres estão contentes com a cor natural dos cabelos. O Supremo Tribunal Federal e o governo se manifestaram nas redes sociais sobre os 61 anos do golpe que marcou o início da ditadura militar no país. O texto da postagem diz: 31 de março de 1964, lembrar para que nunca mais se repita, hoje e sempre, celebre a democracia e a Constituição Cidadã. A Comissão Nacional da Verdade, que funcionou entre 2012 e 2014, apontou que 434 pessoas foram assassinadas ou desapareceram durante os regimes militares que vigoraram no país entre 1946 e 1988. Do fim dos anos de chumbo até a redemocratização, alguns casos ganharam intensa repercussão nacional, como o desaparecimento do ex-deputado Rubens Paiva,
mas a maioria ficou cercada de dúvidas, por exemplo, sobre o perfil das pessoas mortas e desaparecidas. O filme Ainda Estou Aqui também reavivou debates sobre crimes cometidos pela ditadura e levou a uma rediscussão até no STF sobre o alcance da anistia dada aos militares durante a democratização do país. Nesta segunda-feira, marca os 61 anos do golpe militar de 1964. Na fase inicial, entre 1964 e 1968, antes do ato institucional número 5, foram registrados 51 assassinatos. Os assassinatos sistemáticos ganham força exatamente com a medida de dezembro de 1968, que redobrou o autoritarismo e a violência do regime. Já entre 1979 e 1985, nos anos finais da ditadura militar, quando se iniciavam as negociações para a abertura política do país, o Supremo Tribunal Federal se manifestou nas redes sociais sobre os 61 anos do golpe que marcou o início da ditadura militar no país. No manifesto repúdio, o STF diz: há 61 anos, direitos fundamentais foram comprometidos no Brasil. Era o início da ditadura militar, que perdurou por 21 anos. A Constituição Federal de 1988 foi o marco da redemocratização e restabeleceu garantias, princípios e diretrizes para reger o Estado Democrático de Direito. 31 de março de 1964, lembrar para que nunca mais se repita. Hoje e sempre celebra a democracia e a Constituição cidadã. Em publicação no X, antigo Twitter, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou também que a data simboliza a importância da democracia, onde ele diz: hoje é dia de lembrarmos da importância da democracia, dos direitos humanos e da soberania do povo para escolher nas urnas seus líderes e traçar o seu futuro. E de seguirmos fortes e unidos em sua defesa contra as ameaças autoritárias que, infelizmente, ainda insistem em sobreviver. Essa foi a primeira que o presidente Lula postou sobre o aniversário do golpe militar de 1964. O governo havia decidido manter um pacto de silêncio com as Forças Armadas de não comemorar a data nos quartéis e de evitar declarações sobre o tema. Em Dourados, no Mato Grosso do Sul, entidades se unem por melhorias aos comércios da BR-163. Desde 2014, a rodovia é administrada por concessão pela CCR-MS Via. Em Dourados, empresários e entidades estão unidos para debater as dificuldades que as empresas instaladas na BR-163, saída para Carapó, estão enfrentando. Há muitos anos existem dificuldades significativas ao acesso aos comércios. O local também é amplamente conhecido por sua alta periculosidade, expondo motoristas, ciclistas e pedestres a riscos diários. Desde 2014, a BR-163 em Mato Grosso do Sul é administrada por concessão pela CCR-MS Via, que venceu a licitação e assinou um contrato por 30 anos. O compromisso inicial previa a duplicação total da rodovia em 5 anos, mas isso aconteceu em apenas 18% da extensão total. Desde então, nenhuma nova duplicação foi realizada. Os principais problemas apontados pelos usuários da rodovia incluem pouca infraestrutura, pedágios com valores considerados elevados, alto índice de acidentes e mortes, deficiência na manutenção da pista e também na sinalização e a falta da duplicação. Nesta praça de pedágio entre Dourados e Carapó, a tarifa é de R$ 4,25 para motocicletas, R$ 8,50 para automóvel utilitário e o mesmo valor cobrado por eixo para transporte comercial, como caminhões, por exemplo. Essa cobrança se baseia no princípio de que o veículo com mais eixos transportam cargas mais pesadas e causam maior desgaste nas estradas. Na teoria, com o valor arrecadado, primeiro, a administradora cobre os seus custos operacionais. Em seguida, todo o valor é direcionado para 3 aspectos fundamentais: manutenção, melhorias e prestação de serviços básicos.
Carlos é proprietário de uma empresa de sistemas hidráulicos que está na região da Sitioca Campo Belo há 7 anos. Assim como outros comerciantes, vive a dificuldade de encontrar uma solução para o problema que está afetando os negócios. Os nossos clientes, eles trabalham com caminhões ou maquinário agrícola e geralmente é um caminhão que traz. Então nós precisaríamos de um acesso facilitado, não só para a nossa empresa, para as outras empresas da região. No início deste mês, devido aos inúmeros acidentes neste trecho, fizeram com que moradores das Sitiocas Ouro Fino e Campo Belo, Comunidade Vitória e bairros vizinhos, realizassem um bloqueio para cobrar as obras de segurança e sinalização por parte da CCR e MS Via. O último acidente, registrado entre uma Kombi e uma caminhonete, vitimou uma criança de 9 anos de idade. Atrás de nós aqui nós temos uma associação de moradores, eles estão em constante conversa com o município. Eu já procurei a Câmara Municipal e ninguém sabe a solução do problema. De acordo com o presidente da sede, Associação Comercial e Empresarial de Dourados, a união entre as instituições e empresários busca uma solução imediata e definitiva da empresa responsável pela concessão da rodovia. É na hora da sociedade civil organizada reivindicar. A CCR, que ela explora isso aqui, aí a prefeitura fica muito empurra, não. A marginal é da prefeitura, não pode entrar. Pega no papel, vamos aproveitar esse momento que nós estamos nessa repactuação e exigir. Por quê? Não é só a questão de direito, é a questão da comunidade se beneficiar e essas empresas que estão aqui, é importante falar, estão gerando emprego, estão gerando receita e essa bandeira a gente tem que continuar. Audiências, sejam elas no âmbito municipal ou estadual, estão acontecendo com o objetivo de discutir a repactuação do contrato, exigido pela União e pelo Tribunal de Contas da União, estendendo o prazo da concessão por mais 30 anos. Alguns dados foram apresentados à NTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre, que apontam um desequilíbrio financeiro entre o que foi arrecadado e investido pela concessionária. Foram 3,6 bilhões arrecadados com pedágios desde 2015, quase 4 bilhões em empréstimos com bancos públicos e menos de 2 bilhões de reais investidos em obras. Eles mudaram o nome de relicitação para repactação. E a mesma empresa, se ela fazer isso, ela vai ter mais 30 anos. O primeiro contrato foi 30 anos, ela já cumpriu, ela fez 10 e não cumpriu 20% que ela tinha. Imagina agora ela tem mais com 30 anos, quer dizer, ela vai ficar por 50 anos. Apenas 4% das mulheres se sentem felizes ou satisfeitas com o cabelo natural. Elas relataram pelo menos 15 tipos de problemas em seus cabelos naturais. Segundo um levantamento feito por uma empresa de pesquisa de painéis de consumo, apenas 4,9% das mulheres se sentem confortáveis e satisfeitas com o cabelo natural. O estudo foi feito com 16 mil participantes, que revelaram que os gastos totais que têm, mais de 30% é com shampoo. As mulheres entrevistadas relataram ao menos 15 problemas capilares com os próprios cabelos naturais. Na pesquisa mostra também que o nível de satisfação feminina não é alto, mas a autoestima já está conseguindo ganhar espaço e mostrando progresso. Isso porque o número de mulheres que usam secador de cabelo e chapinha tem diminuído cada vez mais. Agora, chegando na parte dos procedimentos químicos, quem tem cabelo crespo ou cacheado são mais resistentes a aderir, mais de 50%. Não fazem nenhum tipo de procedimento químico, que pode ser alisamento, como botox, ou a famosa progressiva, e coloração ou descoloração. Já na parte dos homens, 11% deles não mudariam nada nos cabelos e apenas 8% relataram algum tipo de problema nos fios naturais e 13,7% já realizou algum procedimento do mesmo tipo. Os antigos livros de colorir estão de volta. Fizeram muito sucesso antigamente e agora, com nova roupagem, estão atraindo as pessoas que nasceram a partir de 1990. É a geração Z. O que antes era visto como uma atividade infantil ou um simples passatempo, hoje se tornou um fenômeno entre a geração Z. Os livros de colorir voltaram com força, impulsionados por influenciadores e pela busca por atividades relaxantes. Com publicações virais nas redes sociais, a tendência tem movimentado o mercado editorial e estimulado novas formas de expressão criativa entre os jovens
adultos. O sucesso recente da marca Bobbie Goods é um dos exemplos mais marcantes desse ressurgimento. Criada pela ilustradora Abe Gouveia, a coleção de desenhos traz personagens fofos e traços que remetem a uma estética que prioriza conforto e nostalgia. Inicialmente vendidos de forma digital para impressão em casa, os livros rapidamente conquistaram um público fiel e estimularam editoras a retomarem investimentos nesse nicho. O movimento cresceu para além do simples ato de colorir. Com a popularidade dos livros, surgiram comunidades online onde usuários compartilham suas criações, discutem técnicas e exploram materiais mais sofisticados. Canetas com centenas de tonalidades, cursos especializados e gabaritos para testar cores se tornaram itens essenciais para os entusiastas, transformando o hobby em uma prática cada vez mais elaborada e até profissionalizada. Além de uma atividade de lazer, a coloração também virou uma forma de geração de renda. Influenciadores especializados fazem transmissões ao vivo, demonstrando as técnicas, acumulando seguidores e monetizando o conteúdo em plataformas digitais. A redescoberta dessa atividade reflete o desejo dos jovens por momentos de relaxamento e criatividade longe das telas. Em um mundo acelerado e digital, os livros de colorir oferecem uma pausa, uma experiência tátil e uma maneira de expressão artística acessível. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.